Meus irmãos, nós estamos falando de personagens da Bíblia. Este é o tema, neste novo ciclo aí de mensagens, Semana passada nós falamos sobre Isabel, e Zacarias. Hoje, queridos, nós vamos falar sobre Natanael, E o tema é Natanael, um homem autêntico. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo de número 1, dos versículos 43 ao 51. Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1. João capítulo 1, do versículo 43 ao 51, ok? João capítulo 1, de 43 a 51. E diz assim, queridos, a palavra do Senhor. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus, antes de Filipe te chamar eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou, em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém, irmãos? Amém. Queridos, Natanael, um homem autêntico. E nós poderíamos depois, claro, lá no finalzinho, destacar o versículo chave, que daí vai estar em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, e ele vai dizer, o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Queridos, todo o propósito da nossa lição, daquilo que nós queremos trazer de Natanael, é desafiar a cada um de nós a vivermos uma vida cristã, primeiro, autêntica. E claro, queridos, transparente diante de Deus e diante da sociedade. O que é que nós queremos, queridos? Que essa autenticidade, que essa transparência, ela seja, primeiro, comunitária e nunca com fingimento. Nós sabemos muito pouco, mas muito pouco mesmo a respeito de Natanael. Nós não sabemos nada sobre os seus pais, nada da sua origem, senão aquilo que o texto nos vai dizer, realmente em João, capítulo 21, versículo 2, que ele era de Caná da Galileia. Essa é a única informação que nós temos. Parece que Natanael e Bartolomeu são as mesmas pessoas. São dois nomes diferentes, referindo aí a mesma pessoa. Tanto que o evangelista João vai introduzir o nome de Natanael junto com o de Filipe, e os evangelhos sinóticos, tanto eles quanto Mateus, Marcos e Lucas, trabalham a mesma coisa, e depois, realmente, estes vão trazer também como Bartolomeu com Filipe. Então você vai encontrar João falando de Natanael e Filipe, Mateus, Marcos e Lucas falando de Bartolomeu com Filipe. Tá joia? Depois você pode ver Mateus 10, versículo 3, Marcos 3, versículo 18, Lucas 5, versículo 14. Para que isso? Para a gente ver que, por isso, o entendimento que Bartolomeu e Natanael seja a mesma pessoa. Tá certo? Então veja, o nome Natanael, o que é que ele quer dizer? Dom de Deus. Natanael quer dizer dom de Deus. Veja, nós encontramos Natanael em João.
neste texto que nós lemos, capítulo 1, versículos 43 e 51, que é o nosso texto, e ele teve o seu primeiro encontro com Jesus, e isso mudou radicalmente o rumo da sua vida. Depois, queridos, nós vamos encontrar Natanael junto com mais 6 discípulos de Cristo, após a ressurreição, aí no capítulo 2, versículo 1 ao capítulo 21, do versículo 1 ao 4. Então nós vemos Natanael agora no capítulo 1, e depois nós vamos ouvir falar de Natanael no capítulo 21. Queridos, o que acontece aqui? O que será que a gente pode pensar e olhar para Natanael e aprender algumas coisas que nós vamos querer tratar aqui com vocês? Pelo menos, realmente, 4 coisas aqui que nós vamos falar. A primeira coisa que a gente vai destacar é a franqueza de Natanael. É entender o quanto ele foi franco diante da situação. Veja, a ação é ele, Filipe e Natanael, estando juntos, falando, trocando opiniões, e naquele momento Natanael vai expressar essa franqueza diante daquilo que ele ouve. Veja, quando Filipe vem bem animado, olha para Natanael e diz assim: olha, nós achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem reveria os profetas. Veja, é Jesus, o Nazareno, o filho de José. Veja, queridos, nós estamos falando que ele é um israelita, e um bom israelita, um bom conhecedor da palavra do Senhor. A grande questão é que ele olha para aquelas palavras e a expressão dele muda, no sentido de dizer: peraí, vem algo bom? Esta é a ação. Ele olha para nós com desconfiança e uma grande franqueza, e a reação de Natanael é: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Vocês têm certeza que Jesus, o Messias, ele veio de Nazaré? Tem certeza sobre isso? É isso mesmo que eu ouvi? Por que isso? Primeiro, ele foi muito honesto, tá? Honesto com aquilo que ele falou. Natanael, queridos, ele era de Caná, uma cidade muito perto de Nazaré. Veja, que era muito conhecida Nazaré, por causa de quê? Por causa da sua corrupção. Ao lado de Nazaré passava uma estrada muito importante, usada pelos soldados romanos, pelos comerciantes, que eles eram acostumados a passar e aproveitar e pernoitar realmente lá em Nazaré. Por isso a sua má fama. Diz: tem certeza que Jesus veio de Nazaré? Veja, os habitantes da Judéia, lá no sul da Palestina, desprezavam Nazaré, porque era uma cidade pequena, no norte do país, longe do centro do governo, do templo, de Jerusalém, da liderança religiosa. Quer dizer, está muito longe. E além de tudo, era considerada muito corrupta. Filipe não ficou desanimado com a reação de Natanael. Verdade, ele o convida, ele diz: vem ver. Vem cá, vamos tirar a sua desconfiança. Vamos ver realmente se é isso que aconteceu. Vamos ver realmente se a sua opinião está correta ou se ela está equivocada. Se a sua opinião realmente foi franca, sincera, ou se de repente você está certo ou nós estamos corretos. Por isso ele diz: vem e vê. E olha só que interessante, Natanael olha para Filipe, e apesar de dúvidas, desconfiança, daquela franqueza, dizendo assim: olha, Nazaré vai trazer algo bom? Ele vai para ver. Queridos, veja só como é que é interessante. Dentro dessa questão, dessa franqueza de opiniões, muitas vezes as nossas opiniões, elas são francas, elas são sinceras, porém tem que tomar cuidado, porque elas podem ser equivocadas. Por isso, de acordo com a primeira coisa que nós vimos, é importante eu e você verificarmos a autenticidade dessas opiniões, verificarmos a autenticidade daquilo que você está falando, para que a gente tome muito cuidado, porque senão nós estamos sendo tão francos, tão sinceros, mas também ao mesmo tempo tão errados. É isso que nós vemos com Natanael, porque ele foi. E veja só, a opinião de Jesus a respeito realmente de Natanael. Quando Natanael estava chegando perto de Jesus, veja, não foi isso que o texto diz? Veja, ele ficou surpreso quando Jesus olha para ele.
chama ele, conversa com ele, dizendo assim, ó, eis um verdadeiro israelita em que não há dolo. Capítulo 1, versículo 47. Veja, o que será que o Senhor Jesus quis dizer com essas palavras? O que será que ele queria transmitir com isso? Qual era o propósito, neste caso aqui, de Cristo olhar para Natanael e dizer, eis um israelita, o verdadeiro israelita, que não há dolo. Então, as duas expressões. Primeiro, eis um verdadeiro israelita. O que será que Jesus está querendo tratar, falar a respeito aí de Natanael? Primeiro, a palavra Israel, ela vem da junção chamada Isra e El, tá? Que quer dizer governado por Deus. E aí, queridos, você vai se lembrar do Antigo Testamento, da história de um homem que teve o seu nome mudado para Israel. Você lembra quem foi? O nome dele era Jacó. Jacó teve o nome dele mudado para Israel. Então Israel foi dado a Jacó, o suplantador, na noite em que lutou com Deus, lá em Gênesis 32, versículos 22 a 32. E aí nós vemos ele dizendo, o verdadeiro israelita significa aquele que vivia sob a autoridade de Deus, verdadeiro israelita, aquele que vivia sob a autoridade de Deus. Veja, queridos, ele está usando esse termo para descrevê-lo. Jesus estava dizendo que Natanael vivia sob a autoridade de Deus. E aí é interessante, porque logo após isso ele diz, em que não há dolo, ou um homem realmente sincero. Sabe que o Senhor estava se lembrando de Jacó nesse momento? Quando ele fala essas palavras, por exemplo, para Natanael? Sabe que Jacó era uma pessoa tão boa assim? Que nós sabemos é que Jacó enganou tanta gente, seu irmão, seu pai, seu tio, era mentiroso, ele era insincero e várias outras coisas. Antes do seu encontro com Deus, lá no Val de Jaboque, veja, Jesus reconheceu que Natanael não era como seu antecedente. Por isso, Natanael era um homem realmente sincero, antes do seu encontro com Cristo, diferentemente de Jacó, antes do seu encontro com Deus, no Val de Jaboque. Veja, queridos, ele faz um comparativo e traz para nós desse antecedente, porque ele é um israelita, e ele olha para nós e fala que como cristão, eu e você, veja, devemos realmente ser uma pessoa que não encontre em nós dolo algum, tá? Que uma pessoa que não maquina contra os outros, uma pessoa que não age realmente de má fé, veja, que não é astuto como Jacó costumava enganar as pessoas, inclusive enganar o seu próprio pai, para conseguir aquilo que desejava. Ele disse, tome cuidado, esse não é o papel, esse não é o perfil que deve ter o servo de Deus, o cristão no Senhor. Por isso, tomemos muito cuidado. Porque a grande pergunta é, será que nós nos identificamos com Jacó, o enganador, ou com Natanael, um homem sincero? Com quem será que nós nos parecemos, ou nós nos identificamos no nosso dia a dia? Sinceridade e franqueza, veja, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo, um homem e uma mulher realmente sinceros. Essa é a palavra de Deus desafiando as nossas vidas e nos chamando realmente a atenção a isso. Terceira coisa, queridos, qual que é a surpresa de Natanael diante do que estava acontecendo? Veja só, ao ser reconhecido por Jesus, olha só o que Natanael perguntou ao Senhor. Ele diz, da onde é que me conhece? Disse, como o Senhor me conhece? Como é que o Senhor sabe quem eu sou? Como é que o Senhor sabe onde eu estava, o que eu estava fazendo, o que eu estava vestindo, o que eu estava pensando? Veja, ele deve ter ficado muito surpreso. E mais surpreso ainda quando Jesus vai lhe dizer, antes de Filipe te chamar, eu te vi. Ele falou assim, opa, como assim? O Senhor está me espionando? Se fosse nos dias de hoje, que nós temos as mídias, né? Natanael poderia pensar assim, Jesus, o Senhor está me stalkeando, é? O Senhor anda vendo lá o meu TikTok, anda vendo lá o meu Instagram, o meu Facebook, né? O que está acontecendo aí?
Está querendo saber da minha vida e vendo o que eu faço, o que eu não faço, onde eu vou, o que eu não vou, e por aí vai? A ideia que ele diz é: antes de te chamarem, eu já tinha te visto. Lá no versículo 48 de João 1. Veja, mas quem era aquele homem? O que será que ele estava dizendo? Eu te vi quando estava debaixo da figueira. Essa é a grande expressão. Porque Jesus, olha e diz: eu te vi antes e você estava debaixo de uma figueira. Como era possível saber realmente onde ele estava antes mesmo de realmente Filipe chamá-lo? E Natanael realmente estava debaixo da figueira e provavelmente ele estava lá sentado debaixo daquela figueira porque ele queria estar só. A ideia é que ele saiu, se afastou, foi para um lugar, foi para uma figueira, parou e sentou lá. E veja, queridos, quando nós normalmente buscamos ficar sozinhos, não há motivo para fingir. Você precisa fingir quem você é? Você precisa esconder de quem os seus defeitos e as suas falhas? Você precisa realmente falar de uma forma mais apropriada? Por quê? Porque ele estava sozinho, debaixo de uma figueira, não tinha ninguém por perto. Ele poderia gritar, ele podia esbravejar, ele podia realmente ser quem ele é. Ele não precisava seguir nenhum tipo de regras ou padrões, ele podia evidenciar ali os seus pensamentos, as suas vontades. Quem você é de verdade quando você está sozinho. Olha só como é que é interessante isso. Ele podia tirar a máscara. Podia evidenciar e mostrar, tá? Então, nós podemos realmente tirar a máscara. Qual máscara? A máscara de santidade, que tantas vezes eu e você usamos com as outras pessoas, principalmente nos domingos, Quando nós vamos à igreja, nós nos enchemos de santidade. Nos aparecemos realmente na igreja, dizendo: paz do Senhor, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Então ele está dizendo, foi lá debaixo, daquele lugar, que ele não precisava fingir, usar nenhuma máscara, mostrar, ser verdadeiramente quem ele é. Quando Jesus viu Natanael debaixo da figueira, veja o que o texto está querendo nos dizer aqui. Jesus viu o seu coração. Sabe o que tinha lá no coração dele? Um coração sincero. Um coração sincero. Queridos, diante disso, sabe qual é a pergunta que isso nos traz para reflexão nossa? Imagine só, se Jesus te encontra agora. O que é que Jesus poderia falar do seu coração quando você está sozinho? Quando ninguém te vê? Quando ninguém te olha? O que será? E quem será que nós somos? Será que nós poderíamos dizer que nem foi... Será que seria dito para nós que nem foi com Natanael, dizendo: olha, eis um verdadeiro cristão, em quem realmente há sinceridade em servir a Deus? Queridos, diante disso, a resposta de Natanael, como um quarto ponto. Veja, o feito disso em Natanael foi a expressão, o que é que ele exclama com tudo isso? O que é que ele diz com tudo isso? Está aí, ele vai dizer assim: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és Rei de Israel. Veja, Jesus tinha chamado ele de israelita e Natanael respondeu que Jesus era o Rei de Israel, era o Rei da sua vida. Veja, Natanael reconhece que Jesus é o Filho de Deus. É isso que ele está trazendo para as nossas vidas. Isso que ele está reconhecendo, isso que ele está afirmando como um verdadeiro israelita, dizendo: o Senhor é o cumprimento da promessa de Deus, é o Filho de Deus nas nossas vidas, o Senhor é o Rei, é aquele que nós esperávamos. Veja, Natanael esqueceu de todas as suas dúvidas, principalmente sobre Nazaré. Ele diz: vem alguma coisa boa de Nazaré? Tem certeza? Veja, a sua franqueza, a sua honestidade havia realmente falado para Filipe. Ele se quebranta, se rende aos pés de Jesus, o Rei de Israel. E a pergunta de Jesus, olha só como é que é, diz assim: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Verdade é que isso pode nos surpreender um pouco, mas ele reconheceu, ele, Cristo,
reconheceu a fé de Natanael. Jesus disse que Natanael veria coisas mais impressionantes do que essa. Os versículos 50 e 51. Verdade, Natanael, você está surpreso, vibrando, perplexo só porque eu te disse que eu te vi? E você creu só porque eu disse que eu te vi? Ele diz, então, meu irmão, se a tua fé é tão grande como você está vendo, está dizendo, e eu estou enxergando, ele está dizendo, coisas maravilhosas, impressionantes, você ainda verá. Porque a fé verdadeira, não fé que é uma barganha com o Senhor, não fé que quer fazer trocas, não fé que diz, Senhor, eu estou indo na tua igreja, ó, Senhor, ó, eu estou dando dízimo, ó, Senhor, eu estou indo nas programações, realmente, Senhor, ó, eu estou fazendo, ó. Ele ficou impressionado com o poder, com aquilo que Deus é, com aquilo que Deus fala. Ele diz, Senhor, que coisa maravilhosa é saber que o Senhor é rei. E ele disse, a tua fé ainda vai ver coisas impressionantes. E é muito interessante porque ao falar isso ele continua dizendo o seguinte, olha, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo. Novamente, vocês lembram que lá atrás nós falamos de uma comparação entre Natanael e Jacó? Novamente Jesus voltou a pensar em Jacó, o mentiroso, que teve uma visão dos anjos subindo e descendo do céu, quando estava fugindo de casa, após enganar o seu irmão e o seu pai. Gênesis 28, de 10 a 17, isso. Ao acordar, Jacó exclamou assim, ó, na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. Cristo estava dizendo a Natanael que ele teria experiências maravilhosas, agora, com o Senhor ao seu lado. Você estava impressionado com o que acontecera. Imagina a presença de Deus na sua vida, usando, fortalecendo, dirigindo, guiando, iluminando, fazendo dele bênção onde Deus o colocou para ser bênção. Que coisa maravilhosa. Não ver as maravilhas de Deus, mas ser reconhecido por Jesus com uma fé autêntica. É isso que eu quero destacar, irmãos. Ah, mas ele vai ver coisas maravilhosas, o céu se abrindo, anjos subindo e descendo. Ele diz, não, irmão, isso é consequência de Deus olhar para ele na pessoa de Cristo Jesus e reconhecer, Natanael, você tem uma fé autêntica. Um verdadeiro israelita que não adora. Queridos, pensando nisso e aplicando isso às nossas vidas, já caminhando para a nossa conclusão. A pergunta que fica é, queridos, a sua fé em Jesus, ela é autêntica? Ou ela é só de aparência? Ela é verdadeira, ela é real? Nós vivemos o Senhor Jesus, nós temos fé nele, mesmo diante dos momentos mais difíceis, críticos? Ou é só quando tudo vai bem? Ou quando as coisas nos vão bem, não temos nada, nenhum problema, é bênção sobre bênção? E quando é luta sobre luta? E quando é lágrima sobre lágrima? E quando é dor sobre dor? E quando nós olhamos e dizemos assim, Senhor, pelo amor de Deus, faz algo porque eu não estou vendo uma luz no fundo do túnel. E aí não, parece que a gente não tem respostas. Parece que a gente luta e é em vão. Parece que somos consumidos pelo terror, pelo medo. A sua fé é autêntica ou é só aparência? Que queridos, Deus nos prova. Deus nos prova de tal forma que o silêncio de Deus para o cristão é aterrorizador. Porque parece que você ora hoje, você ora amanhã, você ora 1 mês, 2 meses, 6 meses, e quando Deus não nos responde, a gente diz assim, eu fui abandonado. E Deus está provando, a sua fé está dizendo assim, você é fiel ou não? Vamos ver qual é o propósito da sua vida. Você me ama mesmo que eu não te responda? Você me ama mesmo que eu não conceda a você os desejos do seu coração ou não? E quando os discípulos não tinham onde repousar a cabeça, próprio Jesus ou os discípulos foram perseguidos, mortos.
E queridos, nós estamos ainda num país livre, onde você pode professar a sua fé, onde você pode falar de Jesus. Nas ruas você pode falar de Jesus. Há países, queridos, que você não pode fazer isso nas ruas. Aí você está pensando, é lá no Oriente Médio, pastor? Não, irmãos, é aqui mesmo, no continente americano. Tem lugar no continente americano, tem país que você não pode falar de Jesus na rua. Você pode ser preso. E nem sequer nem sequer eles deixam de proclamar a fé cristã. Repetindo, sua fé em Jesus, ela é autêntica ou só de aparência? Concluindo, queridos, Natanael era um homem transparente e honesto. Versículo 47, com uma outra tradução, vai dizer, um homem realmente sincero. Isso que a palavra de Deus diz. Essas são as palavras de Cristo Jesus. Ele se tornou um dos discípulos do Senhor. Cristo deseja que hoje os discípulos do tipo de Natanael, homens e mulheres sinceros, sejam transparentes, sejam crentes autênticos. Por isso nós precisamos lembrar da palavra do salmista, dos quais Pedro vai citar na sua primeira carta, 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 12, usando uma tradução um pouquinho diferente, diz o seguinte, olha, quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas más e pare de mentir. Afasta-se do mal e faça o bem. Procure a paz e faça tudo para alcançá-la. Pois o Senhor olha com atenção as pessoas honestas e sempre ouve os seus pedidos, mas Ele é contra os que fazem o mal. Amém, irmãos? Aplicando 3 coisas para você sair daqui pensando. Queridos, primeiro, você se identifica com Jacó ou com Natanael? Jacó como enganador ou Natanael como um homem, uma mulher sincera? O que Jesus vê no seu coração quando você está debaixo da figueira, quando você está sozinho? E terceiro, a sua fé em Jesus, ela é autêntica ou só de aparência? Que eu e você, queridos, possamos olhar hoje para a vida de Natanael, um homem sincero, autêntico cristão diante de Deus, e possamos refletir sobre a nossa vida, sobre a sua vida, a forma como você vive, anda, testemunha, e pensar, estou sendo sincero diante de Deus? E claro, queridos, que a sua resposta tem que ser, Senhor, quebranta a minha vida, muda meu coração, muda as minhas atitudes, para a honra e glória do teu nome. Amém, irmãos? Amém. Deus seja louvado e engrandecido. Vamos, queridos, orar ao Senhor. Quero convidar a igreja a se colocar em pé, para que juntos possamos orar, receber a bênção de Deus, encerrando assim o nosso culto de louvor e adoração a esse maravilhoso Senhor. Oremos, queridos. Senhor, muito obrigado por estarmos na tua casa nesta noite. Muito obrigado, Senhor Deus, por adorarmos a Ti com os nossos corações, com a nossa voz. Obrigado, Senhor Deus, porque este culto é para o Senhor. O Senhor nos deu esta oportunidade de glorificarmos e exaltarmos a Ti. Por isso, ó Pai, ser com cada vida aqui presente, ser com cada coração, com cada mente, ser com cada família abençoando, moldando, estruturando, quebrantando vidas, Senhor Deus, para a Tua honra e para a Tua glória. Dá, Senhor Deus, paz aos nossos corações. Responde, Senhor Deus, as nossas orações. Seja generoso, Senhor Deus, ao Teu povo, porque nós precisamos, nós dependemos do Senhor. Põe, Senhor Deus, a Tua mão sobre cada um aqui, sobre cada família. Senhor, derrame a Tua paz, o Teu amor, restaurando vidas para a Tua honra e para a Tua glória. E assim, Senhor Deus, sobre o Teu povo, nós clamamos a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Seja derramado, Senhor Deus, sobre cada mente, cada cabeça, cada coração. Seja o Senhor Deus com seus olhos, seus corações no Senhor, sinceros, vivos, autênticos, para a Tua honra e para a Tua glória, hoje e todos sempre. Amém.
Obrigado, irmão, pela tua presença e Deus continue abençoando.